E eu, pessoas, eu sou a Arissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. Vocês vão ter que me perdoar porque eu tô meio alérgica. Mas hoje eu tenho um vídeo que eu tô devendo pra vocês há, 2 meses, que é o vídeo de Evangelion. E eu achei muito engraçado que algumas pessoas botaram esperanças em mim, do tipo, é um anime confuso de entender, mas vai que você consegue desvendar aí. Gente, não dá, não sou tão assim não, eu sou meio burra, não dá não. Não consegue, né? Tipo, o que aconteceu naquele anime? O que acontece em Evangelion? Me diga, o que é isso? E só pra avisar que eu vou dar uma explicadinha, e depois dessa explicadinha eu vou soltar 3 kg de spoiler. Então eu vou avisar quando eu começar a soltar spoiler, que é a chance de quem não viu fugir pras montanhas, ok? Mas pra quem não viu o anime, basicamente é um anime mecha, e eu ainda não gosto das lutas de robô, eu simplesmente fico tipo, tá, e aí eu continuo. Só que como o anime tem uma carga bem pesada, bem densa, inclusive eu pesquisei, eu ainda não entendi bulhufas, e se eu continuasse pesquisando pra tentar entender alguma coisa e formar uma teoria decente, esse vídeo ia sair, vai saber quando, porque eu não entendi nada. Então, ele é um anime bem denso e isso acaba chamando atenção pra ele. Então por isso que todo mundo fala, Mecha, vai atrás de Evangelion, por causa disso. É um anime bem denso, ele foi bem construído nessa questão, tem umas brisas extremamente filosóficas. Basicamente a humanidade tá lutando contra os anjos por algum motivo querem destruir tudo, e aí a humanidade luta contra eles. E é claro, quem que tem que pilotar os robôs que vão destruir os anjos? Crianças. É só pôr a casinha, já tá pronto tomatinho. Nada mais saudável, não é mesmo? E agora eu vou começar o spoiler, fugir para as montanhas. Enfim, vamos começar meio que por ordem das crianças. Alguém entendeu a Arei? No começo do anime eu pensei que ela ia ser aquela típica personagem que é fechadona, sabe? Você vê muito em romance isso, que o personagem sabe, ele é fechadão, as pessoas têm uma impressão errada, ou a pessoa é meio grosseira mesmo, mas no fundo é uma boa pessoa, e aí fica quietona. Parecia muito protagonista de alguns romances que eu assisti, e aí eu achei que isso ia mudar, nunca mudou, nunca rolou. E eu achei engraçado que depois de ler vários comentários, eu vi que o pessoal falou que o motivo deles serem tão problemáticos, das crianças que pilotam os Evas serem tão problemáticas, é justamente por causa que, tipo, isso ajuda a fazer aquele escudo. Aquele escudo é basicamente feito, um escudo que a pessoa meio que fez meio que sentimentalmente, não sei se deu pra entender bem isso. A pessoa faz esse escudo meio que sentimentalmente pra meio que tentar se proteger do mundo. Por quê? Porque a pessoa sofreu baques pesados na infância dela e coisa e tal. Eu não entendi por que eles têm que ter, tipo, sei lá, o pessoal lá tinha de 13 a 15 anos, se eu não me engano. Acho que o Shinji tinha 14. Então, eu não entendi por que tinha que ser crianças, mas eu acho que quando você é adolescente, acho que era uma explicação mais ou menos assim, quando você é adolescente, cara, você cria um escudo contra as pessoas, porque você tá num momento delicado pra você e ninguém processa isso, e aí você vai ficando mais irritado. Então eu acho que esse escudo fica mais forte. Então se eu fosse dar uma explicação aí, entender um pouco a teoria da pessoa que eu vi nos comentários, literalmente vi nos comentários de onde eu tava assistindo, mas basicamente é isso. Então, tipo, faz um sentido, mas ainda assim, sabe, nosso planeta sendo destruído, vamos tacar crianças, tipo, adolescentes, o que é um pouco pior, porque o adolescente tá naquela época que é tipo, altos e baixos, e aí, ela não se importa que nem uma pessoa da idade dela, ela é quieta, ela é estranha. E sinceramente eu passei metade do anime achando que ela era clone da mãe do Shinji. E aí no final eu continuei pensando isso, aí eu fui ver o filme e fiquei tipo, quê? O fato de ter vários clones eu entendo, tipo, o pai do Shinji era loucão e tinha backups da mãe do Shinji, foi isso que eu pensei. Só que aí no filme pareceu que ela era uma parte daquele anjo original, tipo, tem 2 anjos originais pelo que eu entendi. Um deu origem aos anjos que eles estão lutando contra e outro deu origem aos humanos. Então, pelo que eu entendi, ou a Arei é uma boa parte, ou uma parte significativa, ou ela faz parte de um jeito muito especial daquele que deu origem aos humanos, tipo, ela foi feita com base nessa matéria, ou ela é o anjo que deu origem aos humanos. A única coisa que me pega do filme, a imagem gigante dela e o Shinji, Rei! E aí ela vira o cara que o Shinji gostava, e aí ele, tipo, aceita, assim, abraçado, tipo, por aquele negócio gigante que acabou de aparecer. Mas ok, então, tipo, eu nunca entendi a Arei, eu nunca entendi o que aconteceu ali, da onde ela saiu e coisas do tipo. Outra coisa que eu não entendi também, que, tipo, o pai do Shinji simplesmente no filme atravessa ela com as mãos. Foi aí que eu me toquei que, tipo, a Arei não era a mãe do Shinji disfarçada, porque toda vez que ele elogiava
Que tipo, nossa, ela parece uma mãe, o que é um péssimo elogio. Eu nunca falei que uma garota parece sua mãe. Péssimo elogio, mas ela ficava toda sabe? Então eu podia jurar que era a mãe do Shinji. E aí, no final, nós temos o pai do Shinji colocando as mãos, literalmente, dentro da barriga da Arei, pedindo pra ela conectar ele com a mãe do Shinji. Então eu nunca, nem por 30 segundos, entendi a Arei. Eu achei que eu tinha entendido o que ela era a hora que apareceu ela criança, e aí a gente viu que tinha clones e tal. Mas não, eu não entendi Arei. Então se alguém tiver alguma coisa assim, uma luz no fim do túnel pra Arei, seria ótimo. Até que tem um momento de brisa que eu não lembro se foi no filme ou se foi no final do anime, acho que foi no final do anime, que ela fica um tempão assim, que eu sou, quem eu sou, e eu fico tipo, por favor, ache a resposta, porque eu também quero saber. Sou eu. É a forma que faz com que os outros me reconheçam. Outra coisa que é extremamente irritante, os personagens não sabem muita coisa, o que é bom, porque, tipo, conforme eles vão aprendendo e entendendo, a gente vai aprendendo e entendendo. Só que parece que eles pularam essa parte, tipo, o personagem não entende, mas a criança, então ele não precisa entender. Foda-se. Como que o personagem fica sem entender, a gente também fica sem entender. Então isso foi bem complicado. Agora, pulando da Arei pro Shinji, sim, esse vídeo vai ser longo. Muita gente veio me falar pra ter paciência com o Shinji, me botar no lugar dele, mas, gente, isso é muito tranquilo. Eu acho muito complicado quando o pessoal, tipo, não aguenta que o personagem principal não seja aquele herói feijão com arroz. Ele é fortão, ele é bonitão, ele é confiável. Gente, para! Cara, você tem uma gama de oportunidades tão legais quando o principal é um pouco diferente. Eu vejo tanta gente reclamando que, tipo, eu cansei de ver anime porque, tipo, era sempre a mesma coisa. Provavelmente a pessoa via o mesmo gênero em loop e isso fica mesmo irritante. Mas, cara, sério, é muito difícil você ver sempre o mesmo gênero e não enjoar dele. Você tem que ter poderes especiais pra fazer isso. Mas, basicamente, a pessoa reclama, aí aparece um protagonista diferente que é mais fraco, mais frágil, sentimentalmente, emocionalmente, e aí começa a reclamar. Ai, meu Deus, esse personagem... Gente, meu Deus, o cara era uma criança, ele tinha 14 anos, ele foi abandonado pelo pai, do nada o pai pegou ele de volta pra pilotar, e ele foi grosso e escroto com o Shinji umas 555 vezes. Toda vez que ele via o pai era grosseiro com ele, tipo, ele ligou pro pai pra falar assim, vai ter reunião na minha escola, e ele, Minato tá encarregado disso, por que você me ligou pra falar disso? Tipo, oi, Verme, tudo bem? Não me encha. Foi basicamente isso que o pai dele fez com ele. Então você pensa no mental do moleque, ele não tem a mãe dele morreu, o pai dele largou ele, e aí do nada ele é chamado de volta pra perto do pai dele pra pilotar um bagulho monstruoso que é extremamente conectado com o mental dele. E aí toda vez que ele surta dá problema com a máquina, e aí tipo todo mundo fica bravo com ele. Então ele é uma pessoa que quer muito amor, que quer muito reconhecimento, ele tem necessidade porque é algo que ele ficou com muita carência, porque ele não teve amor, esse reconhecimento. Tanto é que tipo, você fala, muito bem, Shinji, pronto, ele tá pronto pra entrar no Eva de novo. A partir do momento que você começa a pressionar ele começa a, tipo, morrer mentalmente, basicamente. Ele começa a ter problemas pra conectar com a Eva, ele fala que quer ir embora 300 vezes, eu acho que foi umas 2 ou 3 vezes que ele foi pra estação pra realmente ir embora, e aí ele voltou e falou, não, eu que piloto esse Eva, tipo. Você pode pensar, nossa, ele não se decide. Não, ele não se decide, ele tem 14 anos. Se ele tiver 16 ainda, e eu estiver falando errado, ainda é justificável, tipo, cara, não é uma coisa boba. O pessoal, assim, dá a impressão vendo anime que é muito fácil, tipo, o mundo tá em perigo, então eu vou lá, eu vou tentar salvar, eu vou ser um herói. A maioria das pessoas que é, tipo, o protagonista que a gente acompanha normalmente salva, mas as pessoas antes dele morreram. E, tipo, cara, é a sua vida. Você não pode simplesmente, nossa, tem um problema ali, eu vou pular ali no meio. E aí, é a sua vida. Então, tipo, aquela altura do campeonato ele ainda dá valor à vida dele, então, tipo, e ele também tava muito confuso, então eu entendo ele ter saído correndo várias vezes. Eu acho engraçado que apesar de todo esse sufoco mental, porque pensa comigo, além de toda essa carga pesada que ele tem, toda vez que ele fala, tipo, a Minato não ajuda ele nenhuma vez, sinceramente. Na minha opinião, ela é a pior coisa do universo pra ele. Por quê? Porque ela só piora a situação. Ela deu em cima dele, que foi muito estranho e pedófilo. Fica pressionando ele, ela basicamente dá a entender que ele é mimado e tá fazendo graça mais de uma vez. Ela se importa com ele, ela gosta dele, só que ela, tipo, demonstra isso e faz umas coisas muito erradas. Tipo, ela não tá ajudando. Enquanto uma pessoa tá mentalmente com algum problema, não adianta você ficar empurrando.